Glória a Deus. Boa noite, graça e paz a todos. Noite de celebração, de gratidão a Deus, onde nós, daqui a poucos minutos, estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Um lembrete aqui, o DDD mandou um lembrete aqui, né, DDD? Nós estamos agora expandindo ainda mais a mensagem que é pregada nesse lugar. Já fazemos as transmissões, né, Arthur, ao vivo aí pelo YouTube. Você consegue acompanhar muitas pessoas. Essa semana passada eu estive em Teófilo Otoni, estive em Patinga. Essa semana agora ministrando em algumas igrejas. E em outras cidades, são várias, inúmeras pessoas que acompanham e são edificadas através da expansão dessa palavra, através das mídias, da comunicação. Então nós louvamos a Deus pelo ministério de mídia, pelo ministério de comunicação, enfim, pelo ministério de louvor, pelo ministério de acolhimento lá, né, os nossos voluntariados, porque ninguém faz nada sozinho. Então hoje, por exemplo, nós temos quase 70, 80 pessoas servindo para que o culto aconteça. Seja no Kids, seja lá no estacionamento, seja aqui nas ministrações, seja na filmagem, na câmera. Então nós temos quase 70, 80 pessoas aqui servindo para que a gente possa juntos aqui prestar um culto ao Senhor. E eu gostaria que nós aplaudíssemos ao Senhor pela vida dos nossos queridos voluntários, que chegam mais cedo, vão embora mais tarde, que todo mundo, e fazem isso com excelência e com amor, que os céus o recompense. E voltando agora, né, antes que eu esqueça, nós estamos expandindo a mensagem, além do YouTube, Instagram que nós já temos, nós também estamos expandindo no Spotify. Então alguém aqui usa o Spotify? Tem alguém que usa a plataforma? Olha, muitas pessoas. Então você pode pesquisar lá, meu nome? PR Bruno Queiroz ou Bruno Queiroz, e lá vão estar as ministrações de domingo. Às vezes a pessoa não vai conseguir assistir ali no YouTube, quando está andando de carro, quando está fazendo uma viagem, mas você pode ouvir no Spotify, você pode compartilhar, pode ouvir quando está fazendo uma academia, e ali ser renovado. Eu sei que aqui tem um monte de gente atleta, glória a Deus, fazendo uma corrida, né? E você pode ser ali ministrado, fortalecido com a palavra, compartilhar com outros. Então nós já estamos lá, né, a equipe aí trabalhando, ficou muito bom o trabalho dos meninos aí, na edição, na preparação. Então, entre lá, Bruno Queiroz, tem que clicar em seguir para receber. É bom, né? É isso aí, siga lá. Estou bom na mídia, né? Divulga aí, mas não me fala dos detalhes, né? Mas eu sou antigo não, gente, eu estou ligado. Só as barbas brancas assim que aparecem, mas eu estou ligado aí. Mas é isso aí. Então entre lá e siga, compartilhe, eu tenho certeza que vai edificar ainda mais, vai alcançar ainda mais pessoas, que esse é o nosso propósito, expandir a palavra de Deus nas plataformas, aquilo que a gente tem como missão. E é lindo, por exemplo, acho que o ano passado, se me falha a memória, nós estamos com um público aqui de 700, 600 pessoas aproximadamente, ou um pouco mais, ouvindo a mensagem aqui. E nós tivemos no ano passado quase 1 milhão, né, de pessoas, se não me falha a memória, assistindo em quase 20 países, acompanhando, fora cidades do Brasil, acompanhando aquilo que acontece aqui. Então, é uma oportunidade de expandir a mensagem ao mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, os meios digitais, as plataformas, possibilitam a gente cumprir a missão que prepara para a volta de Jesus. Porque o Evangelho terá sido pregado em todas as nações, então virá o fim. Então isso está acelerando aí, para que a gente possa preparar para a volta do Senhor. Amém ou não amém, gente? Está preparado para a volta de Jesus? Amém? Quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Diminuiu? Amém? Não, né? Não, tá bom. Glória a Deus. Os nossos presbíteros hoje não estão presentes, eles estão participando, todos eles estão participando hoje do encontro de casais, alguns servindo, outros participando mesmo. Então, o motivo pelo qual eles não estão aqui, que finaliza hoje à noite o encontro de casais. E quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. Nós estamos esse mês de outubro com muita expectativa em Deus, porque nós vamos entrar numa série em todas as nossas redes dos lares, que é a série Alcance. É uma série de ministrações movidas com muitas ações de evangelização. Quem aqui tem pelo menos um amigo ou um familiar que ainda não teve encontro com Jesus? Deixa eu ver, tem alguém? Acho que 100%, né? Todos nós. Essa série ela vai nos oportunizar
adotarmos aí pessoas em oração. E de forma muito intencional, nós vamos conduzir o amor de Deus, levar essas pessoas até o amor de Deus. Vocês vão, em cada terça-feira nós vamos ser ministrados e vamos ter ações ali de oração, de propósito, para alcançar essas vidas através da oração, do jejum, da colheita que nós vamos ter, que nós vamos encerrar essa série com uma grande colheita. Então eu quero convidar você que está em rede, para você não perder nenhuma terça-feira, das nossas redes nos lares, que são os pequenos grupos de jovens, adolescentes, homens e mulheres espalhados na nossa cidade, em várias regiões. Atualmente nós temos 28 redes nos lares, que encontram todas as terças-feiras, às 19h30. Pelo aplicativo da igreja você consegue encontrar uma rede mais próxima ali da sua casa. E todas elas vão estar debaixo desse movimento. O ano passado nós fizemos e foi sobrenatural. O impacto na cidade, a evangelização foi tremendo. E olha que nós estávamos só com cerca de 14 redes. Imagina hoje multiplicando. Nós temos um impacto na cidade através das redes na terceira semana. Enfim, não vou dar spoiler não, né? Você participa lá. E você que ainda não está em rede, oportunidade nobre demais para você se envolver, se conectar e viver algo muito tremendo da parte de Deus nesse mês. Então nós vamos orar por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós vamos praticar aí um evangelismo que a gente chama de relacional, gerado ali através de oração. E essa, quem sabe, no final dessa série, no final do mês de outubro, você vai ver, como nós vimos no ano passado, familiar seu entregando a vida para Jesus. Você crê? Muito pode a oração do justo em seus efeitos, né? A palavra do Senhor, ela tem poder de ver um amigo nosso entregando a vida para Jesus. Então, não perca essa oportunidade. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra que já nos alinha sobre esse propósito desse mês, que se encontra no Evangelho de João. Então, abra a Bíblia, por fineza, o Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Você pode permanecer assentado. Nós vamos ler os 6 primeiros versos. E logo em seguida, vamos pular para o verso 33. Então, João, capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Olha o verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso de número 33 agora. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus o que, queridos? Agitou-se no espírito e perturbou-se. Diga comigo, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Vamos dizer mais uma vez? Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as suas mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Deus, por essa palavra, por essa noite, e pela oportunidade de estar aqui. Cremos, ó Deus, que mais do que um desejo do nosso coração, e quem sabe um hábito, de aos domingos estarmos, ó Deus, na tua casa, cremos que o teu Espírito Santo nos, ó Deus, impulsionou a estarmos aqui, para podermos prestar um culto ao Senhor, e ouvir aquilo que os céus têm para dizer, e aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso coração, nas nossas vidas. Por isso, uma vez mais, ó Deus, lhe dizemos, continue tendo liberdade no nosso meio, para ministrar ao nosso coração. Nós amamos a tua presença, nós amamos e carecemos de ouvir a tua voz, porque a voz do Senhor é poderosa, ela nos dá direção, livramento, cura, resposta, milagre. A voz do Senhor move os céus, traz cura, traz ressurreição. Então é a tua voz que nós, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, sedentos, carentes, ó Deus, de ouvir. Então fala conosco, nós amamos e ansiamos ouvi-la. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti, entregando esses minutos. Eu me coloco na completa dependência do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é riquíssimo em nos apresentar tantos aprendizados. A gente pode ver sobre a vida de Marta, sobre a vida de Maria, nós podemos aprender sobre as crises, mas eu quero colocar aqui os nossos olhos voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, sobre o coração de Jesus. E se eu pudesse trazer aqui como um tema, seria justamente esse: o coração de Jesus, da indignação à compaixão. Um chamado para a missão, da indignação à compaixão. Você vai ver, ao analisar o coração de Jesus, um chamado para a oração, um chamado para a missão. A gente vive uma época marcada por pelo menos dois extremos no que tange o que esse texto vai nos apresentar. Dois extremos perigosíssimos. E são extremos que ao mesmo tempo eles estão interconectados. O primeiro deles é um egoísmo exacerbado. É uma das marcas terríveis do nosso tempo, do coração humano. O que seria o egoísmo exacerbado? É quando as pessoas, elas se tornam obsessivamente voltadas para os seus próprios desejos, obsessivamente voltadas para os seus próprios projetos, para as suas emoções, negligenciando o bem-estar alheio. Ou seja, não é só óbvio que você vai colocar foco nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas dores, para cuidar delas. Isso é natural, nós precisamos fazer isso. A grande questão do egoísmo exacerbado é quando a gente faz isso de forma obsessiva, a ponto de negligenciar o bem-estar alheio. Pessoas que só pensam somente em si, sem importar com o que o outro, mesmo se o outro estiver sendo prejudicado, não importa. E a gente vê isso tocando em esferas mais comuns do nosso cotidiano. Às vezes isso acontece até mesmo em relações conjugal, um conflito ali que acontece, o esposo faz algo que a esposa não gosta, ou a esposa, vice-versa, faz algo que o marido ali não gosta, e os cônjuges muitas vezes fazem coisas para o outro sofrer. Não, vou dar esse gelo nele, vou fazer ele sofrer. Não, hoje eu vou fazer greve aqui, vou fazer ele sofrer. Não vou conversar, vou fazer ele sofrer. Sabe o que é isso? Marcas o egoísmo exacerbado, que toca o nosso coração, que toca às vezes as nossas relações. Então isso é uma espécie da idolatria do eu. Eu só me preocupo comigo, eu me preocupo com o meu bem-estar, eu me preocupo com a minha ideologia, sem respeitar o limite ou a pessoa que está ao meu redor. Então o foco total de uma pessoa que carrega esse egoísmo exacerbado é justamente voltado apenas para os sonhos, sentimentos, desejos, etc. Eu estava vendo uma pesquisa feita pela San Diego State University, acho que é assim que pronuncia, ou não.
apresentou uma pesquisa, olha só, afirmando que quase uma pesquisa atual, 1 em cada 10 pessoas na casa dos 20 anos já exibiu sintomas de transtorno de personalidade narcisista. Na casa dos 20 anos, 1 a cada 10 pessoas, 10%, já mostraram indícios de uma marca, de um transtorno de personalidade narcisista. Aí a pesquisa segue, contra apenas 3% entre pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, o que nos mostra aqui, ou seja, 3% para 10%, você vai ver aqui que isso revela uma escalada do culto ao eu. Ou seja, as pessoas atualmente, o que essa pesquisa está nos mostrando é que atualmente as pessoas estão se tornando mais egoístas. Isso já é uma realidade do pecado. Mas nos últimos tempos isso está se tornando ainda mais forte. Antigamente os vizinhos compartilhavam o bolo, né? Quem que já compartilhou o bolo? Também, vizinho, fiz um bolo aqui, pega do outro lado do muro. As pessoas se preocupavam mais com a dor do outro. Sim ou não, gente? Quem tem essa percepção comigo aqui? Isso é comprovado. Está sendo comprovado pelos estudos. Tanto que se você vê essa realidade, a gente vê essas marcas, por exemplo, tocando nas redes sociais. Uma loucura que às vezes consome tantas pessoas na busca por likes. Não tenha problema nisso. Mas vira-se uma obsessão a ponto da pessoa fazer as dancinhas mais obscenas para ter likes, para aumentar seguidores. Vai se tornando cada vez menos roupa, apresentando mais o corpo, com o desejo de ver comentários, com o desejo de ter seguidores, marcas de um egoísmo. Eu penso em mim. Eu não penso quem vai passar ali, eu não penso na minha família, eu penso somente no que eu quero receber. Então é um extremo perigosíssimo que está tocando a nossa geração de uma forma muito forte. Tem um livro que eu indico, um livreto na verdade, de Timothy Keller, chamado Ego Transformado. E ele mostra a partir da análise de 1 Coríntios, tão forte ali, mostrando que ele diz o seguinte texto: o ego vive chamando a atenção para si mesmo. E isso ele faz todos os dias. O tempo inteiro o ego exige que nós avaliemos nossa aparência, a maneira em que somos tratados. É comum nós reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos. É comum a gente falar que fulano feriu nossos sentimentos. Ele segue dizendo, mas os sentimentos não podem ser feridos. E aí ele conclui, é o ego que se sente machucado. É o nosso eu, é o nosso egoísmo, é a nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos, é o ego que dói. É o ego que nunca se sente satisfeito. É o ego que nunca se sente feliz. E automaticamente uma pessoa que tem um ego exacerbado é uma pessoa que não sente necessidade de se preocupar com o próximo. Você vai entender. Já está entendendo. Uma pessoa que tem essas marcas tomando conta do seu coração, e a gente precisa trazer essa percepção, talvez é uma linha tão tênue, mas a gente precisa trazer, porque isso vai nos afastando dos pilares do cristianismo. Vai nos afastando do cerne da nossa missão. Isso vai nos afastando de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque uma pessoa que é tomada, mesmo que inconscientemente por esse ego exacerbado, ela não sente mais a preocupar, o seu coração ter tomado de importância com as mazelas do próximo, com a dor do próximo. O que vale é o que eu penso, como aconteceu, todos nós ficamos sabendo, o assassinato do influenciador Charlie Kirk, em 10 de setembro, onde ele estava palestrando para um grupo de estudantes dos Estados Unidos, e uma pessoa que pensava diferente, um jovem, de 22 anos, se me falha a memória, atirou e matou um homem que tinha família, um homem que tinha 2 filhos, 2 crianças. Ele não preocupou com o futuro da sua esposa, não preocupou com o futuro dos seus filhos, preocupou só com ele mesmo e com as suas ideologias. Então nós estamos vendo essas marcas tomando conta de forma muito cruel dessa geração. E a segunda marca, além do egoísmo exacerbado, eu falei um outro extremo que está interconectado, é justamente a insensibilidade. A insensibilidade do coração. A insensibilidade é o que é? É a incapacidade de sentir compaixão.
É um desinteresse, uma frieza emocional que está tomando conta da gente cotidianamente. E a gente já está se acostumando com essa frieza, com mais uma notícia. A gente está se acostumando sorrateiramente com isso que está nos afastando dos princípios da palavra. A gente está ficando apático. Tanto que você vê quantas vezes acontece um acidente. Já viu cenas assim? Acontece um acidente, seja de moto, seja de alguém na rua, seja algum acidente. Você vê mais pessoas do que? O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Primeiro, você vê mais gente filmando, pouquíssimas ou quase ninguém, às vezes, acudindo. Olha a realidade que tomou conta de nós. A frieza, a insensibilidade do coração. As pessoas às vezes cancelam as outras nas redes sociais, comentam ali por trás tantos absurdos contra o outro, por causa de quê? Insensibilidade do coração. E se a gente fosse narrar aqui situações, a gente de fato deveríamos derramar muitas lágrimas de tantas tragédias que a gente tem visto. Como recentemente aquele homem que agrediu a namorada com mais de 60 socos. Quem ficou sabendo? Quem viu esse noticiário? Rodou o Brasil inteiro. Dentro de um elevador. E quem viu aquele vídeo dá náuseas. Como que uma pessoa, um ser humano, tem capacidade de fazer isso com o outro, quanto mais com uma mulher. Ou seja, insensibilidade. Está sendo uma realidade, as pessoas matam com frieza, traz-se remorso. As pessoas hoje celebram a desgraça do outro, prejudicam com normalidade, e isso me faz olhar com muita preocupação, Mateus capítulo 24, verso 12, porque se diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Pessoas que tinham param de ter. E por isso que isso bate à porta do meu e do seu coração. O que parece talvez terrível lá fora, é algo que a gente precisa avaliar a nossa alma, o nosso coração. Se não está se tornando uma realidade dentro da nossa vida. Será que essa realidade não tem tocado a minha vida? Será que como eu lido no meu casamento, como eu lido com meus colegas de trabalho, será que essa realidade não tem tocado sorrateiramente o meu coração? Será que eu não tenho ficado com foco exacerbado apenas em mim, nas minhas conquistas, nas minhas necessidades? Eu estava lendo uma outra pesquisa de uma faculdade também norte-americana, onde eles descobriram que pessoas altamente religiosas, quando motivadas por outra razão que não a compaixão, são menos generosas do que os não religiosos. O que eles fizeram a pesquisa? Eles motivaram algumas pessoas que não eram cristãs sobre compaixão para poder doarem. E essas pessoas, quando foram não cristãs, não religiosas, elas foram motivadas a ajudar uma pessoa que estava necessitada, elas doaram mais do que os religiosos. O que me traz estranheza e preocupação, que isso pode estar tocando o meu e o seu coração. Porque lá em Apocalipse, Jesus disse que em uma igreja, para voltar para o primeiro amor, disse para outra igreja que eles estavam mornos. E a gente precisa avaliar o nosso coração, porque é o cerne. Porque do coração procede o quê? Todas as coisas. Então por isso que nós estamos fazendo aqui, nessa palavra introdutória, talvez confrontadora diante de nós, para que a gente possa avaliar o nosso coração, porque nada na nossa vida vai se tornar realidade. Eu não vou me envolver num propósito, eu não vou cumprir a minha missão, eu não vou nem cumprir os princípios elementares da fé cristã, como amar pessoas, se eu não entender aonde meu coração hoje está caminhando, onde ele está habitando, ou que está tomando conta do meu coração. Quem está entendendo aqui diz amém. Amém? A gente olha esse texto e pergunta como está o nosso coração em relação à nossa missão, Porque conforme essa pesquisa mostra, a gente pode servir, a gente pode ofertar, a gente pode fazer caridade, como diz,
mais às vezes por dever, às vezes para manter uma imagem, sem realmente às vezes ser movido por uma compaixão. Então a gente olha para isso, e olha para situações como essa, e a gente precisa fazer perguntas, por exemplo, será que eu tenho me preocupado com o destino eterno das pessoas? Será que a gente tem se preocupado com o destino eterno das pessoas? Será que o nosso coração se preocupa? Você passa às vezes por lugares, por festas, por lugares que às vezes você vê pessoas tomadas pela embriaguez, gente drogada na rua. Será que no seu primeiro pensamento é, meu Deus, eu preciso falar do amor de Jesus para essas pessoas? Ou isso nem passa na sua cabeça? Como está o meu e o seu coração? Eu olho para esse texto que nós lemos aqui, de Lázaro, e a gente percebe nesse texto como que Jesus sentia, os sentimentos de Jesus. Nós vamos olhar o coração dele. Os sentimentos de Jesus tomados aqui por compaixão. Provavelmente você percebeu que várias vezes nesse texto, o texto fala, Jesus perturbou-se, agitou-se, Jesus amava, Jesus chorou, Jesus mais uma vez comoveu-se. Eu não sei se você percebeu, com certeza percebeu ali, quão repetidamente está falando sobre a essência, o sentimento de Jesus. Antes de narrar aquilo do milagre poderoso, aqui está narrando a essência daquilo que permeava o seu coração. E como realidade daquilo que permeou o seu coração, ele se moveu. Ele se movia em relação aos desafios, às dores, os sonhos, ao sofrimento das pessoas. Então esse texto, nessa noite, nós poderíamos dar vários focos nele. Mas nessa noite nós vamos colocar aqui os nossos olhos como se fosse diante de um retrato do coração de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus ao vir à terra é 100% Deus-homem. 100% Deus-homem. E nessa ação dele, a Bíblia vai nos mostrar nesse texto um pouco dessa humanidade de Jesus. Nos mostrando um coração pelo qual nós precisamos orar para ter. Um coração que é altamente e muito fortemente sensível à dor das pessoas. Um coração que é tomado de compaixão. Um coração que é tomado de amor pelas pessoas. Como o texto narra do amor dele. Por Marta, Maria, por Lázaro. Ou seja, diante dessa cultura do eu, diante dessa indiferença do mundo odierno, Jesus destaca-se aqui como um oposto perfeito. Como um oposto que a gente precisa espelhar-se. Onde a gente precisa tirar os olhos desse caos e colocar os olhos dele. E textos como João 11:5 fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João 11:33 diz, Jesus agitou-se no espírito e estremeceu. Você vai ver o que isso significa dentro do original grego. Ao ver Maria e os judeus chorando a morte de Lázaro, ele estremeceu-se no seu espírito. Ele viu as pessoas comovidas, ele chorou. O texto diz, João 11:35, Jesus chorou, derramou lágrimas ali, mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar. Então João 11, nós vemos o coração de Jesus, ele contrasta fortemente com as marcas dessa geração. E se você permear as páginas do Evangelho, você vai ver em outras 3 ocasiões, Jesus também chorando. Ou entre outras 2, melhor dizendo, porque 3 ocasiões retrata aqui o choro de Jesus. O primeiro deles é o que nós estamos mencionando. O choro de Jesus diante do sofrimento humano. Da dor que Marta e Maria estavam vivendo, os judeus, a morte de Lázaro. Mas se você ler depois Lucas 19, você vai ver Jesus chorando ali por causa da cidade de Jerusalém, porque aquela cidade desprezou a graça de Deus, chorando por causa daqueles que estavam se perdendo e desperdiçando a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Você vai ver mais para frente em Hebreus 5:7, em Mateus 26, Jesus chorando lá no Getsêmani. Chorando ali, naquele momento, as lágrimas, porque o suor estava se transformando em gotas de sangue, e ele sofrendo aquele dilema terrível dentro do seu coração, e extraindo, ou melhor dizendo, colocando para fora as suas dores emocionais, mostrando o quanto o nosso Jesus, ele tem um coração que nós precisamos nos inspirar. Diga comigo, eu preciso ter o coração de Jesus. Hoje é um chamado de Deus para a gente fazer um check-up no nosso coração. Para que o nosso coração, em nome de Jesus, irmãos,
não seja dominado pelo egoísmo dessa era, mas pelo altruísmo dos céus, amém? Que o nosso coração, em nome de Jesus, não seja anestesiado nessa noite por essa frieza, por essa insensibilidade e frieza, mas que o nosso coração volte a ser aquecido em se preocupar com pessoas além de nós mesmos. Nosso coração seja aquecido em compartilhar do amor de Deus para vidas. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, e tem gente que já fez a missão, tem gente que já cumpriu o chamado de Deus de anunciar, de alguma forma, mas isso está hoje engavetado na sua história. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite. O Espírito de Deus está falando com vidas aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele vai te levantar novamente. O Senhor vai reaquecer o seu coração. O Senhor vai ativar o chamado que está adormecido. Receba no seu espírito. O Senhor vai ativar o chamado. E eu quero declarar sobre essa casa, e você que tem movido o Espírito de Deus no Senhor, você que tem cumprido o chamado de Jesus, eu quero declarar que o Senhor, em nome de Jesus, vai acelerar isso dentro de você. O Senhor vai atear uma chama mais forte dentro do seu coração. O Senhor vai atear um fogo mais poderoso da sua alma. Como diz aquela canção, que não vai te dar descanso. Você vai estar perto de gente, você vai estar perto de situações. Jesus vai te expor a situações, não é sem propósito, mas é para que a glória dele seja revelada, para que o nome dele seja conhecido através da sua vida. Ele vai te dar as palavras, não precisa preocupar no que você vai falar. Ele vai te dar as palavras as quais você vai dizer. Ele vai criar situações que vão compungir o seu coração. O Espírito de Deus está falando comigo. Você vai começar a sentir dores no seu coração por situações, por pessoas que você não estava sentindo, mas o Senhor está aumentando a sua sensibilidade espiritual, a sua sensibilidade no Espírito, e muitas vezes você vai ser como Jesus nesse texto, vai ser agitado no Espírito, o seu Espírito vai estremecer, onde você diz: eu preciso falar, eu preciso orar, eu preciso estender as mãos, eu preciso dar um abraço. O Senhor vai te usar para curar, o Senhor vai te usar para libertar, e quando você começar a se mover, meu irmão, receba no seu coração, famílias vão ver milagres através do mover do Espírito na sua vida. Martas, Marias e Lázaros vão viver algo que ainda não viveram, porque alguém agitou-se no Espírito, porque alguém movido de amor, movido com um coração igual ao de Jesus, transbordou da graça, transbordou do poder, transbordou da unção do Senhor. Porque aquilo que nós carregamos, meu irmão, no nosso coração, vai exalar na nossa vida. Diga comigo: aquilo que eu carrego no meu coração vai exalar na minha vida. Diga mais uma vez: aquilo que eu carrego no meu coração vai exalar na minha vida. É dele que saem as fontes da vida do nosso coração. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele saem as fontes da vida, saem os destinos, e vai sair do seu coração destinos proféticos, oh glória, vai sair para vidas, pessoas, oh meu Deus, o Senhor vai ativar gente em dons dessa casa, receba no seu coração, vai ativar destinos proféticos, vão ser liberados através de vidas, porque vão transbordar daquilo que o Senhor vai colocar nos seus lábios. É como Jesus nesse texto: é para a glória dele, descansa, ele só está adormecendo, vai vir destinos proféticos através dos seus lábios, o nome de Jesus. Meu Deus, eu creio, hoje é uma noite que nós vamos orar sobre isso, para que o Senhor aqueça o nosso coração, porque nada vai mudar ao nosso redor, se o nosso coração não for tomar de quebrantamento. Todas as mudanças de realidades do povo de Israel, foi quando o povo se quebrantou, foi quando o povo derramou lágrimas, foi quando o povo de coração compungido se lançou aos pés do Senhor, e as realidades da cidade, de nações, de pessoas eram mudadas. Nós nunca cumpriremos a nossa missão se o nosso coração não for incendiado pela presença dEle. E a minha oração nessa noite é que Jesus rasgue o céu sobre essa casa e incendeie o nosso coração com o fogo do Espírito, para que a gente faça como Pedro, cheio do Espírito. Não me preocupo com a minha reputação, do que vão pensar. Talvez vão dizer, como disseram para Pedro: está bêbado. Não, está cheio do Espírito Santo. Ele está louco? Não, está cheio do Espírito Santo.
Oh, quem anseia por isso, dá um glória a Deus. Qual que são as marcas do coração de Jesus nesse texto? O primeiro deles que eu vejo, que deve ter o nosso coração, é um coração indignado contra o pecado. Um coração indignado contra a morte. A gente precisa deixar isso entrar no nosso coração. Se você ler Lucas, João, melhor dizendo, capítulo 11, verso de número 33. Diz o texto assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito. Diga comigo, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Vamos falar essa frase juntos, 1, 2, 3 e... Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Algumas traduções estremeceu no espírito. Eu estava olhando o verbo grego, embrimaomai, traduzido por estremeceu, que significa um resfoguear, um jorrar com ira. É como a semelhança de um bufar de um cavalo revoltado. O agitou-se no espírito é uma agitação, fala assim, eu não me condiciono, eu não aceito essa realidade. Ele estremeceu no seu espírito, ou seja, Jesus não sentiu apenas aqui uma pena emocional do que os judeus estavam vivendo, ou de que Marta e Maria estavam, não era só na esfera da emoção, mas ele se indignou-se espiritualmente. O texto diz, agitou-se, estremeceu. Estremeceu-se no espírito, ou seja, ele se indignou espiritualmente diante do que? Da devastação do pecado que levava à morte. E o verbo estremeceu, agitou-se no espírito e perturbou-se. O verbo perturbou-se é uma agitação profunda, um tumulto interno no coração. Eu estava lendo um comentário de D.A. Castro, ele diz assim, ó, a sua indignação não é apenas porque perdeu um amigo, mas porque a morte em si é um inimigo feio por causa do pecado. O que esse texto nos faz aprender para aplicar no nosso coração nessa noite? Que nós devemos aprender a nos indignar com o mal, ao invés de normalizá-lo. Um coração como o de Jesus, ele não normaliza o pecado. Ele não fica acomodado, acha normal os pecados que acontecem. E hoje nós precisamos levantar as nossas percepções e começar a avaliar se isso não está tocando o nosso coração. Como eu disse, às vezes vê alguém ali tomado de drogas, antes assustava a gente, hoje é comum. Às vezes ouvir de alguém que traiu fulano, era algo que assustava a gente, hoje se torna comum. Ao vídeo de um jovem que antes do casamento se envolveu sexualmente, antes a gente assustava, hoje se tornou comum. O que está acontecendo? Uma normalização do pecado dentro do nosso coração. Um coração como o de Jesus, olha para a realidade do pecado e agita-se, como um cavalo a bufar, ou seja, há uma perturbação no espírito. Quando se fala de uma pornografia, achamos como algo comum. Fulano está pornografia, fulano, comum. Mas a gente precisa perceber se o nosso coração está acostumando com o pecado. Com as notícias terríveis que estão sendo dadas. Então nós precisamos olhar o nosso coração nessa noite. O puritano John Owen diz assim, ó, não existe neutralidade na luta contra o pecado. Ou mortificamos o mal em nós, ou ele nos destrói. O primeiro pecado que a gente precisa se indignar é qual, queridos? O do nosso próprio coração. O primeiro que a gente não pode normalizar é qual? O nosso próprio coração. Não deixar acostumar com coisas que talvez estão se tornando comum na nossa rotina. Comum, um pecado, como diz, um pecado de estimação. Todo mundo faz isso no comércio, todo mundo faz isso no casamento, todo mundo faz isso no meio da juventude. Não, meu irmão, isso não é normal. Nossa cultura é do céu, nós somos cidadãos dos céus. O que o Senhor nos chamou é para andar em santidade. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Um coração como o de Jesus é um coração que não acha normal o pecado. É um coração que não normaliza o pecado. É um coração que se indigna contra o pecado. Olha o que Amós 5,15 diz: odeiem o mal e amem o bem. Odeiem o mal e amem o bem. Então, se hoje talvez existem coisas que
estão te afastando de Deus, e você sabe, não precisa de absolutamente ninguém apontar o dedo para mim ou para você. O Espírito de Deus é quem nos convence, sim ou não, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai trazer ao nosso coração hoje coisas que a gente está acostumado, porque ninguém está sabendo, porque ninguém está vendo, mas os céus estão vendo. E o Senhor está falando: filho, primeira atitude para que o seu coração seja afogueado pelo meu Espírito, para que você realmente viva essa missão, a primeira atitude é olhar para a realidade do meu coração e desvencilhar. Então eu quero declarar em nome de Jesus que as cadeias que nos aprisionam e nos afastam de Deus vão ser quebradas nessa noite pelo nome de Jesus, amém? No poder do nome de Jesus. Um coração como o de Jesus é um coração que se indigna contra o pecado e contra as consequências do pecado, que é a morte. Mas um coração como o de Jesus, que a gente deve ter a semelhança a essa marca, é uma marca que Jesus tem, que é um coração que compadece com a dor das pessoas. Talvez, se você não memorizou versículo nenhum, assim, qual versículo que eu vou memorizar? Hoje você tem um versículo aqui que você vai sair com ele decorado, memorizado. Qual que é? Jesus? Onde está escrito isso, gente? Na Bíblia, ó irmão. Não, na Bíblia todo mundo sabe. João 11:35. Não é possível um versículo tão curto como esse sem não decorar a referência, a Bíblia, o endereço dele. Então, João 11:35 está escrito o quê? Jesus chorou. Então, quando te pedir um versículo bíblico, não vai falar só: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Fala agora também: Jesus chorou. Isso mostra o quê? Que Jesus se compadece da dor das pessoas. Eu fiquei pensando uma vez, eu acho que foi até o Judas que me perguntou: por que Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria? Por que Jesus chorou? Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, sim ou não? Sim, tanto que ele falou. Ele falou: não, já Lázaro vai ser para a glória de Deus, vai ser para a morte, não, vai ser para a glória de Deus, antes de chegar na cidade. Mas ele disse isso justamente, um dos primeiros motivos, é justamente isso, porque Jesus, ele se compadeceu da dor daquela família. Ele se compadeceu daquele momento de dor, daquele momento de luto, que aquela família estava sentindo. Então Jesus, ele entra na dor de Marta e Maria. Jesus, ele acessa a dor do coração, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria. Então isso deve encher o nosso coração também nessa noite de esperança, em saber que as nossas lágrimas mostram que Jesus, ele se importa com a nossa situação. Jesus, ele sente as nossas dores. Jesus, ele sente aquilo que nós estamos sentindo. Ele sabe o que é passar pelo vale da dor. E quantas vezes, por que eu estou falando essa verdade tão elementar? Porque muitas vezes, quando a gente está passando em vales dolorosos, de enfermidade, às vezes enfermidade prolongada, de crises financeiras em que a gente não vê, às vezes, sinais de resposta, muitas vezes a gente acha que Jesus não está preocupado com a gente. Tanto que, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, na primeira travessia, na primeira tempestade que eles enfrentam, quando o barco está enchendo de água, e eles estão quase a morrer, o que eles dizem para Jesus? Jesus está na polpa do milho: Jesus, não importa que pereçamos, o Senhor está deixando a gente morrer, o Senhor não se preocupa conosco. Muitas vezes a gente, mesmo sendo discípulo de Jesus, temos essa percepção. Marta e Maria falaram: se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Então, quando isso às vezes bater a porta do seu coração, talvez no momento em que você está hoje, talvez tem pessoas que estão no estado tranquilo, não estão passando por uma crise aguda. Talvez você não está passando por um momento como esse, mas quando isso chegar, o dia mau que chega para qualquer um chegar na sua vida, lembre, tenha uma certeza no seu coração: o Senhor está contigo, o Senhor conhece a sua dor, e o Deus que se compadece é o Deus que age, porque o Deus que é onisciente, Ele é também onipotente. Você recebe no seu espírito? O Deus que é onisciente, Ele é o Deus onipresente, e Ele é o Deus onipotente. Ou seja, Ele não só conhece a nossa dor, mas Ele está conosco na nossa dor, e Ele opera poder na nossa dor, aleluia. Ele opera milagre, Ele ressuscita Lázaro, Ele acalma a tempestade, Ele muda os cenários. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então entenda ao olhar para esse texto que Jesus, o coração de Jesus, é um coração que se compadece da dor. É entender que Jesus, pessoas que Jesus ama, passam por crises ferrenhas. O texto fala por 2 vezes que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, amigos de Jesus passam por enfermidades.
Amigos de Jesus passam por luto. Amigos de Jesus, discípulos de Jesus, enfrentam tempestades. E outro aprendizado que a gente tem é que as tempestades, muitas vezes, as crises, elas podem intensificar, mesmo a gente sendo amigo de Jesus. Porque quando Jesus recebe a notícia, Lázaro está como? Doente. Mas quando Jesus chega, Lázaro está o quê? Morto. Ou seja, amigos de Jesus, discípulos de Jesus, podem enfrentar lutas que vão intensificar na sua caminhada, a ponto do barco não está só enchendo de água, mas quase levando a perecer os seus discípulos. A gente vai olhar para esse texto, porque quando chega situações como essa, a gente começa a entrar em crise espiritual, se eu posso dizer. Será que Jesus está me vendo? Deixa eu dizer para você, Salmo 23, verso 4, ainda que você passe, que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é uma certeza irremovível no nosso coração, Ele está conosco. Mesmo que pareça que Ele está demorando, meu irmão, Ele não anda na nossa agenda, Ele anda na agenda dos céus. Mas já tem 4 dias, se o Senhor tivesse ido, meu irmão, na mesma hora que ele recebeu a notícia, talvez ele pegaria Lázaro até vivo, ainda doente, mas vivo, porque era pertinho. Ele demora ainda mais 2 dias. A aparente demora de Jesus é pedagógica, é para a glória de Deus. Então muitas vezes as coisas estão difíceis na nossa vida e se intensificam, e a gente não entende, parece que Jesus está demorando, ou parece que Jesus está dormindo no barco. Hoje Jesus está falando comigo e está falando com você. Descansa o seu coração, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o Senhor se manifestará. Ele nunca te desamparou e nunca te desamparará. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Receba no seu coração, ainda que você passar pelos rios, eles não te submergirão. Ainda mesmo que você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem chama nenhum tocará em ti, porque o Senhor está contigo. E é isso que nós precisamos, é da presença dele. A presença dele no vale da dor é o que nos basta, porque onde Jesus está, as tempestades acalmam, os mortos ressuscitam, os enfermos são curados, o renovo, a paz e a presença dele nos mantém de pé. E eu quero declarar, levante a sua mão aos céus, Jesus está nessa casa, e ele está trazendo respostas aqui nessa noite. Ele está tocando e vai trazer renovo sobre corações. Se você crê, dá um glória a Jesus, aplauda ele, exalte a ele, celebre a presença dele. Eu creio. Então ele se compadece da nossa dor, ele chora, Jesus chora. O que é que você tem chorado atualmente? O que está roubando lágrimas dos seus olhos? Roubando a sua noite de sono? Roubando o seu sono? O que é que talvez está encharcando ali o seu travesseiro? Eu não sei. Talvez você está aqui nessa dor, nessa noite, com uma dor muito forte, mas você não vai sair por essa porta da mesma forma que você entrou, porque Ele faz forte ao cansado, e Ele multiplica a força para quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, fatigarão e não se fatigarão, ou melhor dizendo, andando, não se fatigarão. Amém? Eu creio. Coração como ele se compadece, o Senhor nos fortalece. Um coração como o de Jesus é um coração que se digna contra o pecado, é um coração que se compadece da dor do outro, como o bom samaritano, que é uma prova. O bom samaritano seria como se fosse um retrato de hoje, né? Onde os religiosos muitas vezes se afastam, mas uma pessoa que era samaritano, resistida por muitos dos religiosos, foi lá e estendeu as mãos, como aquela pesquisa que eu citei no início. E é esse que nós precisamos imitar. Mas um coração como o de Jesus, além de se indignar com o pecado, além de se compadecer da dor das pessoas, é um coração que se importa com o destino eterno das pessoas. Todo esse texto foi para que Jesus se revelasse como que eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, toda essa realidade que Jesus, o significado pelo qual Jesus chorou, o significado desse milagre, é mostrar que a ressurreição de Lázaro aponta para o destino eterno das pessoas.
É mostrar ali que a morte física de Lázaro aponta para a morte espiritual das pessoas. É mostrar que a ressurreição de Lázaro aponta para a salvação eterna que a gente precisa ter em Jesus. E o texto no final vai ver que alguns dos judeus que assistiram converteram, e outros saem apressadamente para denunciar diante da mesma cena. Uns correm para a vida e outros correm para a morte, ou permanecem na morte. E a gente precisa perguntar para nós essa noite, primeiro, se o nosso coração está se compadecendo do destino eterno das pessoas. Ou será que a gente está vivendo em ambientes como o do trabalho e não se importando? Convive com uma pessoa ali que não conhece Jesus por anos e anos no ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, e talvez nunca orou pela salvação dela. Talvez nunca pagou um preço de uma semana, de 3 dias por essa pessoa. Talvez é alguém que você acostumou a conviver e automaticamente acostumou com o destino eterno. Então, um coração como o de Jesus, ele se agita contra o pecado, não acha normal. Um coração como o de Jesus se compadece com a dor, com o sofrimento das pessoas que cercam. E um coração como o de Jesus também se importa com o destino eterno das pessoas. Charles Spurgeon diz assim: ganhar almas é a principal tarefa do ministro cristão, deve ser a principal busca de todo verdadeiro crente. É a nossa principal missão. É poder ser alcançado por Jesus e levar outros. Mas tudo isso só vai acontecer do lado de fora se acontecer aonde, gente? Dentro. Se o nosso espírito não agitar, a gente não vai se mover. Se o nosso coração não se perturbar, se o nosso coração está acostumado, nós não vamos nos mover. Mas eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra. Quem está entendendo essa palavra aqui comigo? Para poder quebrar o nosso coração e plantar, nos dar, como cantamos, um coração igual ao dele. Eu conheço muitos testemunhos de gente que sente dores, as dores da alma por uma pessoa. É como se sentisse a dor daquela pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui correr, fazer uma corridinha ali na ilha, e logo depois não, no momento que eu estava correndo, tinha um trecho que teve alguma das festas, eu não sei se é trupico, um negócio que acontece de trupicar lá, ali, em alguma área ali. E eu passei, estava aquele negócio assim, já tinha obviamente acabado, era um domingo de manhã, e eu estava passando ali, correndo, e eu passei naquele lugar, aquele cheiro terrível, um ambiente sujo. E na mesma hora eu comecei a correr, correndo como eu estava, comecei a chorar. Falei: Jesus, a gente não pode acostumar com isso. Quantas pessoas estiveram aqui, Deus, pessoas que não conhecem o Senhor, quantas pessoas estiveram nesse ambiente aqui, entregando seus corpos, sua boca, para quem nem conhecia. Quantas pessoas estiveram aqui que ficaram tomadas, caídas no chão aqui, talvez embriagadas, talvez drogadas, talvez foram para o hospital com coma alcoólico. Quantas pessoas aqui, ó Deus, na verdade estão querendo é o Senhor, porque toda busca é uma busca por Deus, queridos. Diga comigo: toda busca é uma busca por Deus. A pessoa corre atrás das coisas querendo preencher um vazio que na verdade só Deus pode preencher. Ela busca às vezes das drogas uma plenitude, uma satisfação na vida. É uma busca na verdade desesperada por Deus. Toda busca é uma busca por Deus. Hoje o Senhor quer nos despertar nessa cidade, para a gente se mover como resposta em nome de Jesus. Por graça e misericórdia dele, gente, nós não somos nada, nós somos pecadores, nós somos melhor do que ninguém, mas a gente precisa compartilhar mais do amor de Cristo no nosso coração, a partir do nosso viver. É uma frase, é uma oração, a gente precisa compartilhar. A gente não pode se acostumar.
gente não precisa esperar a perseguição vir um decreto para as igrejas fechar, para a gente começar a anunciar Jesus. A gente precisa começar a se mover como resposta, e o coração de Jesus me mostra isso, um coração que se move como resposta, porque Jesus poderia ter operado aquele milagre sozinho, mas ele, antes de mandar Lázaro sair, o que ele falou? Tire a pedra. Jesus, que tem poder de trazer vida para um homem há 4 dias morto, não tinha poder de falar: pedra, chega, dá uma chegadinha para cá. Mas ele pede o quê? Para as pessoas tirarem a pedra. E aí ele dá o grito, porque o natural a gente faz, o sobrenatural é Deus quem faz. Ele fala, ele dá o grito, ele brada alto: Lázaro, venha para fora. Porque o sobrenatural de trazer vida a quem está morto é só Jesus que pode trazer. Mas o tirar a pedra é eu e você. Aí depois que Lázaro sai, recebe vida, o que Jesus fala? Tire as faixas. Tinha um pano no rosto, tinha faixas no corpo. Quem vai tirar as faixas? O mesmo Jesus que chamou Lázaro da morte para a vida, poderia ter falado: faixa, sai dele. Não, mas ele falou com as pessoas: tire a faixa. O que o Senhor está nos chamando é para sermos cooperadores do reino. O que o Senhor está nos chamando é para ser instrumentos de salvação de vidas. O que é sobrenatural Ele vai fazer, o que é milagre Ele vai fazer, trazer vida ao morto. Mas o que é natural, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, liberar perdão, ajudar, estender as mãos. Oh, meu irmão, se dispor para servir. É nós que precisamos, somos nós, melhor dizendo, que precisamos fazer. Então hoje Jesus está falando comigo e com você: tira a pedra. Jesus está falando comigo e com você, talvez pessoas que já receberam a vida, e saíram da morte para a vida, mas precisa de um discipulado. Jesus vai colocar no seu coração pessoas assim: vai lá, cuida de fulano, vai lá e acompanha fulano, vai lá e ajuda fulano nessa caminhada nova da fé, ajuda ele a tirar essas faixas, que às vezes vai impedir, ele já está com vida, mas está andando meio dificultoso, ajuda ele a tirar essas faixas. Oh, meu Deus! Oh, Jesus, o Senhor quer usar a sua vida. Você tem coragem de dizer para quem está do seu lado: Jesus quer usar a sua vida. Fala com ele: Jesus quer te usar, meu irmão. Sacode ele para ele poder sentir que está sendo movido aí. Jesus quer te usar. Há uma urgência de Deus em nos usar para a glória dele. Eu quero convidar o louvor para vir aqui à frente. E olha, Jesus está perguntando se você tem teologia, porque Ele não escolheu para andar com Ele os mestres da lei. Ele não escolheu para andar com ele os escribas, os cara cabeção do judaísmo, que sabia tudo da Torá, que sabia de cor e salteado as revelações dos profetas, de Moisés. Não, ele chama homens comuns. Ó, deixa tudo e me segue. Então esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. A gente tem que abandonar as nossas melhores desculpas. Ele não está te pedindo o seu diploma, Ele está pedindo a sua disposição, a sua disponibilidade de sair e rodar essa pedra. Você precisa sair e começar a tirar as faixas. É ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então há um chamado de Deus para sermos resposta. O seu lugar de trabalho, Jesus te colocou lá, não só para exercer a sua profissão, mas ser resposta de salvação para quem está lá. Porque o chamado de todo cristão é fazer discípulos, de todos nós. As profissões são ferramentas, mas a nossa vocação é para ir de fazer discípulos de todas as nações. Quem está comigo aqui diz amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Um coração como o de Jesus. Um coração como o de Jesus. Ele se indigna contra o pecado. Talvez é isso que o Senhor vai tratar nessa noite comigo ou com você aqui. Coisas que a gente talvez se acostumou, e a gente precisa hoje não se acostumar com o pecado, não normalizar coisas da nossa vida, ou normalizar coisas ao nosso redor, que estão em desacordo com a palavra de Deus, e a gente vai se mover contra isso. Ou talvez um coração como de Jesus, que Jesus vai trabalhar e compadecer da dor das pessoas. É Jesus chorando mesmo sabendo que Lázaro vai ressuscitar, porque Ele compadeceu, Ele entra na dor de Marta e Maria. Ele se importa com as nossas situações. Então eu preciso acolher isso no meu coração nessa noite, que Jesus se importa comigo. Talvez você esteja enfrentando dores, e o Senhor está falando com você não está sozinho. Mas eu estou quase perecendo, fica tranquilo.
Eu nunca te abandonei. Você está de pé, porque eu tenho te sustentado, e eu vou te sustentar todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, nós precisamos receber no nosso espírito isso. Ele se compadece da dor, e precisamos ter o coração dele para também se compadecer da dor do outro. Ou talvez a marca que a gente precisa do coração de Jesus é se importar com o destino eterno das pessoas. É a gente começar a orar por quem está nos cercando, que ainda não o conhece. Começar a semear a vida dessas pessoas, a tirar as pedras, a liberar perdão, a lançar uma semente de oração. Comece orando. Eu só não sei falar, comece orando. Eu creio que o Senhor vai preparar ambientes, porque o maior desejo, maior que o meu desejo ou o seu desejo, é o desejo de quem? Do Senhor, de que essa vida que você conhece seja alcançada. E meu irmão, você vai ter acesso a ambientes que eu não tenho. Você tem contato com pessoas que um pastor, um missionário não tem. Jesus te colocou lá porque você é um discípulo dele. Um discípulo dele. E a gente preocupa com o destino eterno e um coração que se move como resposta. Que privilégio a gente ser cooperadores de Jesus. Cooperadores. E um coração que se move como o de Jesus, que se compadece. Um coração que se preocupa com o destino, que não normaliza com o pecado. É um coração que vai presenciar o sobrenatural. É um coração que vai viver milagres. Você recebe? É um coração que vai ver a glória de Deus. Vocês verão a glória de Deus. Então não normalizo o pecado. Eu me preocupo com o destino eterno. Eu me posiciono para poder ser resposta à dor de pessoas. Eu me compadeço. O que eu vou viver? Você vai presenciar o sobrenatural. Lázaros vão vir para fora. Eu quero declarar que você vai ver Lázaros vindo para fora. Eu quero declarar sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre a vida dos seus amigos. Eu quero declarar sobre a vida dos seus familiares, que você vai viver milagres inimagináveis nesse ambiente em nome de Jesus. Você vai viver milagres inimagináveis. Imagina um morto ressuscitar, um morto depois de 4 dias ressuscitar, é inimaginável. Então eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre essa casa, o inimaginável do céu, a salvação do céu, o sobrenatural de Deus vai tocar a nossa casa, a sua casa, no poder do nome de Jesus.